E também aquela estética, né, meio anárquica no palco, lá no Tuca, que vocês com certeza conhecem a história. Quem está nos ouvindo, a gente depois vai amarrando aí, tá? Essas conversas aí, se ficar muito vago. Mas, enfim, aí, para não fugir do tema aqui que eu comecei. Então, eu falava da canção de protesto, para falar da ditadura, aí tocava Roberto Carlos, ó, tudo mais vá para o inferno, né? Quando a gente estava sendo presa, torturada, ele está lá preocupado só com o split splash, nada contra, né? Como disse, tem espaço para tudo, mas mostrar para o aluno porque não sei se vocês já sentiram isso. Opa, Tá aí o Melo. Ô, Melo, vamos caiu, lá. né? Caiu. Caiu, vamos embora. Vamos. Então, mas beleza. Então, gente, como eu estava dizendo, né? Eu mostro porque eu parou, acho que justamente aí, né? Que eu estava dizendo. Tem aluno que pensa que também todo mundo ouvia Chico Buarque, não é? Nos anos 60, Caetano Veloso, e não era. Então, levava o Roberto Carlos para mostrar, olha, o maior sucesso, o chamado rei, né? Até hoje é assim, era o Roberto Carlos. E aí, então, mostrar sempre, né, esse lado, para não ter... Óbvio, a gente não vai nunca conseguir reconstituir o passado, né? Isso é impossível, mas a gente pode chegar um pouco mais perto, pode acabar com aquela visão, às vezes, romantizada que se tinha, por exemplo, da época, não é? Então, eu gostava sempre de mostrar todas essas facetas. E, então, como eu estava dizendo, né, em função aí dessas palestras aí que abriram um pouco Para mim, cortou de novo. Cortou para mais esse vocês leque. também? Aí só a imagem, né? Ô, Melo, não, cortou Tá. tudo. Para mim, cortou Enfim, tudo. não voltou aí, tá aqui Para para mim mim, tá tudo voltou. bem. Voltou. Agora voltou. Então, aí a gente tenta, como eu disse, mostrar uma realidade um pouco mais próxima do que, por exemplo, eu, né, tive o privilégio de ter vivido, né, falo, se tem uma das vantagens de envelhecimento é essa, né? Então, muita coisa eu também cheguei a viver, algumas ainda criança, mas na minha memória, né, as músicas que se ouvia em casa, eu sou o mais novo da minha família, né? Então, os meus irmãos eram mais velhos que eu, 5, 6 anos, por exemplo. Então, eles ouviam essas canções, né? Então, ela estava no meu imaginário de memória musical desde cedo, né? Desde criança. Embora não tivesse vivido, né, aquele momento que eu era criança ainda, enfim. Aí os irmãos comentam que eu imitava o Roberto Carlos, os trejeitos do Roberto Carlos, né? Ele cantava com... não sei se vocês já viram, ele ficava girando a mão, né? Assim, ó, aqui levantar para vocês verem. Ele cantava assim, eu subia na escada e cantava, então você vê que como era forte, né? Essa coisa da música aí popular, assim, né? Com esse teor, né? Literalmente de mais tocada, mais conhecida, e então, como eu disse, né, como eu disse, não sei se é o momento de comentar agora, mas aí, ao longo da minha carreira, assim, de professor, aí foram passando algumas fases diferenciadas, porque, por exemplo, quando eu resolvi fazer esse curso, né, que você citou aí, Bruno, o curso de pós, né, e eu falei, poxa, eu vou continuar trabalhando o MPB, só que está muito limitado ali aquele período. E eu fiz sobre a influência de palavras estrangeiras incorporada nas canções brasileiras. Aí eu fui parar lá no Noel, né? Eu também quis pegar o 30 para frente, porque 30 é quando o rádio divulgou mais a música, quando, por exemplo, a mecânica passou para ser elétrica, ou seja, deu, né, melhorou a qualidade do som. Então, eu fiz esse corte de 30. Poderia até, talvez, ter ido mais atrás, mas não me aventurei. Aí eu peguei o Noel, aí quando você fala do Noel, por exemplo, o cinema falado é o grande culpado da transformação, né? As rimas lá no morro não são I love you,
Esse negócio de alô boy, alô Johnny, só pode ser conversa de telefone, quer dizer, já fazendo uma crítica. Aí veio a Carmen Miranda, fez a música South American Way, ou seja, metade em inglês, metade em português. E aí não chegou a ser vaiada porque não dava, mas segundo lá o Tota, né, um dos autores que eu gosto, foi meu professor na PUC, diz que foi aquele silêncio sepulcral. Então, ela voltou, tanto é que ela responde, disseram que eu voltei americanizada, com o burro do dinheiro, que estou muito rica, e no final ela fala, né, muito semelhante até ao que o Noel tinha falado, não é? Eu gosto como que ela fala mesmo no final, fugiu aqui o finalzinho. Eu sou do camarão ensopadinho com chuchu. Ensopadinho com chuchu, exatamente. Eu sou do camarão ensopadinho com chuchu. Chuchu, eu nunca digo I love you.